Ju hoje vai falar sobre dois assuntos, um deles, uma situação inédita aqui no Brasil, a máquina pública, incluindo aí ministérios, fundações, agências reguladoras, órgãos como INSS, IBGE, tem enxugamento de gastos e de pessoal aqui no Brasil. Menor taxa de reposição da história quando a gente considera os milhares de servidores. É uma boa notícia porque a gente, Ju, há anos fala no Brasil sobre inchaço da máquina e sobre a necessidade de corte de gastos para nos ajudar. É mesmo uma boa notícia? É tendência que já se estende já há alguns anos, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia para você, ouvinte. Então, eu estava aqui olhando os detalhes, porque no fundo, eu estava olhando aqui, os especialistas estão dizendo que é normal, em alguns momentos, eles enxugam para depois recompensar, né? Porque essa questão da folha de pagamento é uma coisa muito pesada depois de pagamento de pensões e aposentadorias, quando você olha o que os governos mais gastam. Então, na verdade, para ter uma coisa mais estrutural, você precisava fazer uma reforma mesmo, né? Uma reforma administrativa, para que houvesse um funcionamento melhor da máquina pública, porque não adianta só enxugar e a gente, quando vai precisar do serviço público, você encontra um serviço ruim. Verdade. Né? Então, por exemplo, o IBAMA, por exemplo, eu tenho conversado muito com o órgão, eles têm dito que o pessoal se aposenta, aí eles não fazem a reposição e eles estão com cada vez menos gente para poder fazer as operações de combate a incêndio, de autuação, né, para quem está fazendo desmatamento. Então, pode parecer bom, mas no dia a dia, como o negócio é feito, que de novo o diabo mora nos detalhes, né? Como a gente tem falado. E aí você vai olhar como é que as coisas funcionam, por exemplo, na educação. Tem uma coisa interessante aqui, porque uma coisa que eu ouço muito ao longo dos últimos anos, que houve um aumento muito grande de pessoas em universidades, em institutos técnicos federais, mas não acompanha, ao mesmo tempo, as necessidades. Então, acaba não funcionando bem. Então, eu acho que isso é preocupante, porque tem uma coisa interessante, outro dia eu estava falando com a Eneg, um exemplo que eu ouço muito dos especialistas em funcionamento aqui da máquina pública, e se não fizer reforma não adianta, porque a questão não é que a gente tem pouca gente, é que é mal usado, né? Então, você não pode hoje, por exemplo, pegar uma pessoa que faz a mesma coisa no Ministério da Fazenda e colocar ele no Ministério da Cidadania. É a mesma coisa, auxiliar administrativo de escritório, só que é para o Ministério da Fazenda. Aí se o cara tá lá parado, ou tem sobra de um lado de um ministério, e você precisa colocar de outro, não pode, tem que abrir um concurso, porque aquele cara que vai trabalhar fazendo aquilo naquele ministério não cabe aquela função. São umas coisas inacreditáveis, sabe? Então, pode parecer bom, porque você está economizando, mas se o negócio não é bem azeitado, não funciona, né? Da maneira como tem funcionado, quem perde é o cidadão, né? Na hora de receber o serviço. Tem um outro ponto que existe um compasso de espera pela reforma administrativa, não é? Porque essa reforma administrativa, ela vai passar a valer para os próximos contratados, né? Ela não mexe com o funcionário público que já está ali desempenhando a função, que está progredindo na carreira. Então, eu imagino que exista um certo... o pessoal está aguardando ali para ver como é que faz para repor, não, Ju? Mais ou menos, porque a gente não sabe o que vai sair, né, dessa reforma administrativa. Se é que vai sair mesmo. A única coisa que talvez avance, que a gente tem acompanhado, caminhando lá nas casas, é a questão dos super salários. Isso é importante, porque muita gente recebe, vai acumulando um monte de penduricalhos. O projeto que foi aprovado na Câmara, com mais de 500 penduricalhos atuais, caindo para 32. Aí a gente achou 32. 500 é um absurdo, né? Uma explosão de benefício. Nossa, que pouco, só que não. 32. Né? Não, é super comum. O Felipe Salto, que é um especialista em contas públicas, ele fala, só se botar no Google, não é muito difícil achar. Aí você coloca lá a folha de pagamento, do judiciário de um estado X. E aí é super fácil você achar, principalmente no judiciário, salários acima de R$100 mil no líquido, né? Tipo, o cara recebe o teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, né?
que é 39 mil, 39.200, né? E aí, quando você vai ver quanto que o cara recebe, tipo, não, muita gente, assim, não é pouca gente, recebe 70, 80, 100 mil, num país que você tem, né, metade da população recebendo nem um salário mínimo, quando você olha ali os dados do IBGE, não dá, né? Não é um país que se pode se dar o luxo de pagar 100 mil reais de salário para um servidor público. Servidor público é uma função importantíssima, mas até o servidor público que é servente, que é merendeira, enfim, ele sabe que não é o caso dele. A gente não está falando, né, criticando o servidor público, mas tem várias pessoas, sempre aquela casta de privilegiados, isso tem que acabar. Se avançar nisso, ok, mas essa questão de reformulação de carreiras, não sei se isso avança nesse governo, não. É difícil. É muito detalhe, né? Dá tempo, Sheila, de falar do primeiro tema? Vamos lá. Variante Delta estressando os mercados. Juliana Rosa. Todo mundo comentando aqui de manhã, as bolsas da Ásia fecharam com quedas fortes, Europa vai abrir agora, Estados Unidos e Brasil também estão caminhando para isso. Porque a gente está com uma toada positiva, né? Depois da pandemia, todo mundo está melhorando, está se recuperando, expectativa positiva, mas tem a variante Delta que está todo mundo tá ali com aquela pulga atrás da orelha, com medo de esse processo ser interrompido. Aqui no Brasil, a gente tem expectativas melhores, a projeção que saiu agora do Banco Central, que é aquela pesquisa semanal com as instituições financeiras, com bancos e corretoras, mostram que a gente tem uma previsão de melhora do PIB a cada semana. Agora é 5,27% a previsão de crescimento. Essa já é a 13ª semana de alta da projeção de PIB. É uma notícia boa. A notícia ruim é que a gente tem uma perspectiva de inflação cada vez maior, né? Que é aquela coisa, vai melhorar um pouquinho, mas cada hora que você paga alguma coisa, você gasta mais, né? Seja com conta de luz, o gás de botijão, combustível, alimentação, isso aqui continua subindo, não para. Parece que o céu é o limite, já tem 15 semanas, agora contando com o número de hoje, 6,31% a previsão de IPCA, e o que a gente tem falado, né? É a média, né? A média significa que tem coisa, a carne, por exemplo, que sobe 40% e outros serviços, por exemplo, que ainda estão fazendo promoção, que a gente tem falado do boliche da Sheila, né, que estava com queda de preço para comprar. Tá lembrando do voucher aqui, tô lembrando do voucher. A discussão do mundo é essa, que a gente tem um problema que tá muito mais ligado à produção do que consumo, porque a galera não tá com dinheiro para consumir pra caramba a ponto de justificar aumento de inflação. Mas a gente teve uma queda de cadeia, né, que chama. Então, assim, muitos fornecedores quebraram pelo caminho, óbvio, com essa crise toda. E a volta foi muito rápida de alguns tipos de produtos consumidos, então acaba tendo aumentos temporários em algumas categorias, e a discussão do mundo é essa. No mundo todo está todo mundo falando disso. O quanto que dessa inflação é algo temporário, aos poucos as cadeias vão se restabelecendo, as pessoas vão voltando a consumir menos coisas para casa, por exemplo, conforme as pessoas vão saindo, elas vão consumir menos alguns tipos de produtos voltados para casa, eletrodoméstico, coisas para casa, eletroeletrônicos, móveis, coisas para decoração, isso tudo subiu muito. O pessoal estava em casa, comprou coisa voltada para casa. Então, conforme a coisa vai se normalizando, a discussão é o quanto que veio para ficar de mudança e o quanto que vai voltar a ser o que era. A gente sabe que não vai, né? Teve uma mudança de paradigma, né? Talvez muita gente não volte. Eu tô ouvindo muita gente falar, não vou trabalhar todos os dias mais. Muita gente, consultores, né? Não vou no escritório mais todos os dias. Eu vi que não preciso ir todos os dias, né? E isso aí afeta uma série de questões. Por exemplo, aqueles restaurantes self-service lotados na hora do almoço, a galera que não está indo para o escritório vai continuar trabalhando de casa, vai ter um movimento menor. Então, uma série de exemplos que o mundo todo não sabe como vai ser esse novo normal. Isso tem a ver com o movimento inflacionário, né? Que coisa. Vamos falar algum dia sobre material de construção, mas não hoje, porque a gente já está muito em cima da hora. Já acabou. Você acredita? A gente está falando que eu achei que segunda-feira a gente podia ir até amanhã. Não hoje, não, Ju. É que tá frio lá fora, eu preciso de um quentinho no coração. Deus, então eu quero ficar.
Então, material de construção é algo que me assusta muito. Tá muito né? Não caro, voltou. é. Tá, faz tempo e pelo jeito não vai voltar. É um novo patamar. Não, porque tá faltando muita coisa também, né? A gente fala amanhã, então, se tá querendo fazer obra. Ah, então, tô. E faz muito tempo já, viu, Ju? Não consigo por causa do preço. Depois me Mas conta, tá. então. Eu vou trazer amanhã uns preços, então, pra gente saber de cimento, tá tudo caríssimo. Maravilhosa. Caríssimo. É tubo, PVC, sei tudo. Tá tudo, né? Obrigada, Ju.